de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, nos dando forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, nos dando forças para caminhar. E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, restaurar os corações e anunciar o plano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, os corações, e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem cavalo de justiça. A graça e a paz, louvado seja o nosso Deus. Que bom que podemos estar aqui louvando ao Senhor. Queremos agradecer a você que já está conosco, você, meu irmão, minha irmã, que já está conectado. Aproveite aí, compartilhe esse momento de culto para que seus amigos e irmãos que também estão em casa possam ter acesso à palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa. Quero fazer uma leitura de um salmo, que é um dos salmos de Davi, que é o salmo de número 34. Especialmente eu gosto muito desse salmo, né, minha irmã Márcia? Salmo 34 é um salmo de Davi. Interessante que esse salmo foi escrito num momento assim muito difícil, né, da vida de Davi. Para você ter uma ideia, Davi estava fugindo da presença de Amimeleque, né? E Amimeleque perseguia Davi com o intuito de tirar a sua vida. Esse era o intuito daquele homem. E eu fico imaginando, né, como é que nós nos comportaríamos diante de um risco iminente de morte. O que nós faríamos se nós tivéssemos um inimigo nos perseguindo, né, Ricardo? E como a gente conversava ainda há pouco, Ricardo, perseguindo não só apenas com palavras ou acusações, mas além de palavras e acusações, perseguindo para querer nos matar mesmo, tirar a nossa vida. O que é que nós faríamos? Qual seria a nossa reação? Talvez a gente procurasse segurança, se armasse ou tentasse fugir. Mas nós vamos ver a ação de um homem que estava passando por tudo isso. Vamos ver como foi que ele reagiu. Ele reagiu escrevendo um salmo, não é? Uma canção. Vamos ver as palavras do salmista. Ele diz no Salmo 34: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e a todos, todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu,
e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidades e passam fome, porém os que buscam o Senhor, nenhum lhes faltará, ou melhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é um homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e faz prática do que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam a maldade, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Veja o verso 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, porque os odeiam o justo, estes serão e por isto serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum destes serão condenados. Querido, veja que coisa interessante, né? Um salmo aonde o salmista está fugindo da morte, da perseguição, e por 3 vezes, né, melhor 4 vezes, ele diz: muitas são aflições de um justo. Ele não nega, ele diz: são muitas aflições de um justo. Mas há uma grande diferença das aflições do mundo para as aflições do justo. As aflições do justo o Senhor livra. Ele diz: muitas são aflições do justo, mas de todas o Senhor os livrará. Então, queridos, não vamos temer o que o mundo nos apresenta, as acusações, não vamos temer a morte, porque o Senhor nos livra. E eu acho lindo quando ele diz uma coisa interessante. Deixa eu ver qual é o verso aqui que eu quero mostrar para você, que eu acho muito lindo. Aqui, verso 9: temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta às que o temem. Queridos, sabe qual é o princípio de tudo que nós precisamos? É o temor a Deus. Quando a gente teme ao Senhor, Ele nos supre de todas as coisas, Ele nos guarda, nos livra. A gente não precisa de outra coisa a não ser o temor do Senhor, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Então, queridos, nessa noite estamos aqui. Você que está aqui, você que está em casa, nessa noite abra o seu coração agora e diante de Deus faça uma oração de gratidão ao Senhor. Talvez para alguns de nós o dia hoje foi um dia difícil. Para você que está nos ouvindo em casa, talvez hoje tenha sido um dia daqueles que, se você pudesse, você riscaria da sua história. Mas sabe de uma coisa? Toda pressão, toda dificuldade, toda a luta que você passou nesse dia foi tão somente para provar uma coisa: Deus está contigo, porque o dia está terminando e você está na presença do Senhor. Os problemas, as lutas não conseguiram te roubar da presença de Deus, e você está aqui, você está aí na sua casa diante do Senhor, olhando para trás e vendo um dia difícil, mas vendo a proteção do Senhor segundo após segundo desse dia. E agora você tem privilégio de estar na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então agradeça a Ele, faça sua oração de gratidão ao Senhor. Senhor Deus de graça e Deus de misericórdia, nessa noite estamos aqui como os teus filhos, estamos aqui gratos,
porque por mais, ó Deus, que o nosso dia tem sido difícil, estamos aqui para louvar o Teu nome. Isso é uma prova de que as circunstâncias da nossa vida não nos rouba o prazer e o privilégio de estar na Tua casa, de poder Te adorar, de entregar ao Senhor o nosso culto, entregar ao Senhor a nossa gratidão, o nosso reconhecimento de que o Senhor tem nos guardado e tem nos protegido. Tua palavra nos diz que muitas são as aflições de um justo, e nós lemos na Tua palavra que de todas as aflições o Senhor nos livra, que o temor do Senhor é o princípio não apenas da sabedoria, mas o temor do Senhor é o princípio, Senhor, de todo o bem, porque aqueles que Te temem de nada sentirão falta. Então, Senhor, nós não tememos o mundo, não tememos a maldade, as acusações do inimigo, não temos medo, Senhor, de nenhuma das armas que são lançadas contra nós pelo inimigo das nossas almas, porque entendemos que estamos guardados no Senhor, e guardados em Ti, por mais que a luta seja grande, teremos a vitória, e a vitória maior o Senhor já nos deu. O Senhor venceu a morte por nós. Hoje somos seres eternos, salvos em Cristo Jesus, herdeiros da promessa de que um dia herdaremos, ó Senhor, os céus. E eu Te agradeço, porque diante de toda luta e de toda tribulação, nós podemos olhar para um futuro e saber que a eternidade ao Teu lado nos espera. Então nos abençoa nessa noite. Abre, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para que sejamos, ó Deus, conduzidos por meio dos cantos, da adoração e da meditação da Tua palavra. Mas entregamos em Tuas mãos as nossas vidas e confessamos a Ti as nossas falhas e os nossos pecados. Vem, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, ó Deus. Essa é a nossa oração que fazemos aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão Cezinha, vamos louvar o Senhor, meu filho. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Graças ao nosso Deus, estamos aqui, irmãos. É mais uma quarta-feira, né? Nesse culto tão abençoado, para aprendermos, para orarmos e para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Então, em reverência ao nosso Pai eterno, vamos adorar, vamos pedir que o Santo Espírito de Deus possa invadir cada coração aqui nessa noite, amém? Santo Espírito, és bem-vinda aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com Tua glória, Senhor. Senhor, não há nada melhor, não há nada igual ao que se comparar com a esperança viva. Tua presença, Deus. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus.
tua glória, Senhor. Vergonha desfaz tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados com tua glória, Senhor. Louva a igreja. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando nosso Pai eterno. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Senhor, restaurando as nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando histórias. Te adorarei,
promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Louva o Senhor. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Ainda que eu não veja, Deus está batalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Meu Deus não para, não. Ainda que eu não veja, Deus está trabalhando. Ainda que eu não sinta, Deus está trabalhando. Meu Deus não para, meu Deus não para, não. Louva, igreja. Estás aqui mudando os corações. Te adorarei, te adorarei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, deixa aqui somente dar um aviso, né, para os irmãos que estão nos ouvindo, que estão aqui, as irmãs especialmente, né? Hoje é quarta, então sábado, nosso congresso, né, Jane? Né? Nosso congresso, aqui a nossa tesoureira, nossa irmã Rosélia, do Ministério Mulheres Samaritanas, e graças a Deus que está tudo pronto, Deus é fiel, não é? É o 12º congresso, são 12 anos de ministério, Janete, 12 anos. Inclusive, viu, Jane e Janete, quando for mais tarde, dê uma olhadinha no Facebook, nós vamos colocar um videozinho lá, para a gente relembrar dos bons momentos das nossas reuniões, de como Deus tem sido fiel nesses 12 anos que nós temos de ministério. Esse ano atípico, não é? Mas com muito motivos de gratidão a Deus, e por isso nós vamos nos reunir aqui. Então, sábado, nós estaremos às 16 horas, iniciando aqui as reuniões. A nossa missionária Deise Oliveira, da Igreja Presbiteriana lá em Campina Grande, da nossa igreja em Campina, estará abrindo, não é? Nos sábados às 16 horas, com uma palestra que leva o tema do nosso congresso, não é? Novos tempos, o mesmo Deus. É isso que nós estamos experimentando, Nildão. É tudo difícil, é tudo, né? Como nós falamos ainda há pouco, lutas, tribulações, tempos difíceis, mas Deus continua o mesmo, Deus não muda. E no domingo, pela manhã, a partir das 10 da manhã, estaremos aqui com o nosso café, né, de confraternização, que fazemos todos os anos, e ouvindo o testemunho da nossa irmã Libni, né? Libni vai estar aqui, trazendo uma palavra de testemunho de como Deus guardou a sua vida, e do que aconteceu com a vida dela depois desse acidente automobilístico, né? Vamos ver que Deus é lindo. Então a nossa irmã Libni vai estar aqui dando testemunho, e no sábado, melhor, no domingo, como nós sempre fazemos, depois desse testemunho, cafezinho da manhã, que é bom, não faz mal para ninguém, o nosso café e os sorteios, não é? Vários brindes serão sorteados com os presentes, e 14 brindes serão distribuídos entre os irmãos e as irmãs que adquiriram entre amigos, e um brinde surpresa que vai ser para aquelas que mais venderam entre amigos, e um brinde surpresa que o pastor dá sempre a quem vende mais. Pronto, então tem brinde de tudo que é jeito, né? Então, depois no domingo ainda, às 18h30, estaremos aqui encerrando, e estará conosco a missionária Janeide, que sempre tem nos abençoado nos nossos eventos, no Congresso de Mulheres especialmente. Então a missionária Janeide vem com um tema livre, e aí Deus vai colocar no coração dela o que ela vai falar para nós, tá certo? Então estamos
está tudo preparado, tudo está uma bênção. O quarteto esse ano não é um coral, mas é o quarteto das mulheres samaritanas. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um novo momento, né? Um quarteto das mulheres da nossa igreja. Então vai ser surpresa sobre surpresa, né? Então louvado seja Deus por isso. Então nós só temos a agradecer ao Senhor, porque Deus tem cuidado de nós. Mas como sempre fazemos, queridos, esse momento também é momento da gente orar. E eu queria fazer 2 orações específicas nesse momento. Depois nós vamos orar pelos demais pedidos, especialmente pelos nossos pedidos, né? Mas este nós vamos orar em favor de 2 famílias que estão muito necessitadas das nossas orações. Uma que os irmãos sabem é a nossa irmã Rosélia, na verdade 2, né, Rosélia? A Rosélia colocou no grupo, e a nossa irmã B, o seu marido Jailson, vai precisar fazer uma nova cirurgia. Estava para vir para casa, eles estão em São Paulo, né? E no retorno ao médico descobriu novamente que há necessidade de fazer uma outra cirurgia, e é uma cirurgia craniana, né, na cabeça. E nós precisamos orar pelo nosso irmão Jailson. E pedir para que a gente ore também pela família do pastor Kerley, né? Kerley lá da Igreja Batista da Orla, lá de João Pessoa, bastante conhecido, um pastor assim de muitas amizades, e que infelizmente foi mais uma vítima da Covid-19. Então, vamos orar para que Deus console a família, para que Deus abençoe a vida daquela igreja que nesse momento perdeu o seu pastor, mas que eles entendam que Deus tem seus propósitos, né? O nosso irmão, a gente fica sempre com aquele misto de tristeza porque perdemos um grande amigo, mas de alegria em saber que ele é um habitante dos céus, né? Então vamos fazer esse momento de oração. Depois a gente vai fazer os nossos pedidos, e aí nós temos outros pedidos que a Rosélia colocou lá no grupo, e nós vamos fazer isso no final. Mas nesse momento agora, vamos fazer essas 2 orações específicas. Vamos falar com Deus, vamos pedir em favor da vida de Jailson e da vida da família do pastor Kerley. Senhor Deus, estamos nessa noite, nessa reunião de oração, e tudo faz sentido, e só faz sentido nos reunirmos aqui, porque temos a certeza, como diz o salmista no Salmo 116. O salmista começa esse salmo dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz, porque o meu clamor chegou até os seus ouvidos. Então nós temos certeza que tudo isso vale a pena, deixarmos as nossas casas, estarmos aqui, porque há uma convicção em nosso coração: Tu escutas a voz de cada um de nós. E aqui estamos nós, Senhor, pedindo a Ti agora de forma encarecida que o Senhor visite a vida de Jailson. Vai ser necessário uma nova cirurgia, ó Deus, e sabemos que qualquer cirurgia, ela traz os seus riscos, mas nós entendemos que o Senhor cuidou de Jailson da primeira vez. A primeira cirurgia, o Senhor esteve com ele, e não vai ser diferente nesse momento. O Senhor vai guardar a vida do teu filho. Então escuta a oração dessa igreja, Pai, em favor daquele homem, o coração de B, que também clama em favor do seu esposo. Então, Deus, que nesse momento a tua mão esteja protegendo e guardando a vida de Jailson, que ele faça essa nova cirurgia, seja bem sucedida, que ele recupere-se e volte para o convívio da sua casa, para o convívio da sua família. Mas sabe, Deus, para Jailson resta a certeza de que Tu estás cuidando dele. Mas nós queremos pedir agora pela família do pastor Kerley. Sim, Deus, pela Igreja Batista da Orla, que agora chora, com certeza sente a partida repentina do seu pastor. Sabe, Deus, Tu tens os Teus propósitos, e quem somos nós para indagar o porquê? Quem somos nós para querer contender com o Senhor? Então, Pai, eu te peço em nome de Cristo Jesus, que o Senhor visite o coração daquela família, dos filhos, da esposa, dos pais, mães, familiares do teu servo. Visita o coração de cada membro, amigo, e traz o consolo necessário, porque nós temos uma certeza: o teu filho já está habitando os céus, e lá não tem nenhum vírus, nenhuma enfermidade que possa afligi-lo. Ele recebeu do Senhor a vida eterna. Nós é que somos, ó Deus, a parte frágil nessa história toda. Somos nós que sentimos a ausência do ente querido, somos nós que adoecemos, enfermamos, morremos.
Mas sabe, Deus, a morte é apenas um tempo aqui em que o corpo volta para o pó e o espírito volta para ti. E aí nós vamos viver a eternidade ao teu lado, porque um dia os céus serão abertos. E não somente o espírito do teu filho Kerly, mas de todos aqueles que morreram crendo no Senhor Jesus e que habitam os céus, irão se encontrar nos ares com os corpos que serão vivificados, e aí haverá uma união definitiva. Seremos seres vivos de uma maneira especial. Teremos o teu corpo, a tua essência, Senhor Jesus, e habitaremos contigo para todo sempre. Mas enquanto isso não chega, nos guarda e nos protege. Livra as nossas famílias dessa enfermidade. Livra a nossa igreja deste mal. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, esses dias eu estava conversando, hoje é quarta, exatamente na segunda-feira. A gente visitava uma pessoa aqui da igreja, em conversa com ela, né, e o assunto rodeava em torno do seguinte: a Bíblia diz que os dias são maus. E como a Bíblia diz que os dias são os maus, ela nos pede para que a gente viva com inteligência esses dias, com prudência, com temor, porque a gente não pode mudar o que está acontecendo. Porque para algumas pessoas, isso que está acontecendo é novidade, não é? Pandemias, isso. Mas para nós não é nenhuma novidade. Nós conhecemos a palavra de Deus que diz que tudo isso é necessário acontecer. Para quê? Para que se cumpra o que a Bíblia diz, não é? Porque acontecendo essas coisas é o início, é o anúncio de que o nosso Cristo está voltando. Então, baseado nisto, a gente fica, não tem como, a gente se questiona a respeito da nossa vida cristã. A gente questiona. Obrigado, minha diaconisa. Certo, está vendo? Essa é a minha diaconisa. Por isso que Sandra disse que ela é diaconisa. Se a IPB tivesse diaconisa, hein? Essa já estava eleita, não estava não, meu diaconildo? Então a gente se pega, irmãos, imaginando. Ser sincero, alguma vez você não foi crítico com você mesmo a respeito da sua vida cristã? Eu já fui, e me pego sempre assim, meu diácono César, por vezes, sendo crítico de mim mesmo, analisando a minha vida cristã e me perguntando: meu Deus, por que a gente faz tão pouco para o reino? Não é? Por que a gente faz tão pouco para o Senhor? Que por mais que a gente ache que faz muito, a gente não faz nada. Quando a gente se compara, né, e aqui, claro, é uma questão apenas pessoal, a nossa vida com alguns dos homens de Deus do passado, a gente vê que hoje, cada vez está mais difícil a gente conseguir chegar próximo à vida cristã daqueles homens da igreja primitiva, daqueles homens dos primeiros séculos, século XVI, que davam sua vida por amor à obra. Hoje, a gente escuta comentários do tipo: estou com um problema, não vou poder ir para a igreja hoje não. E não é um problema que impeça ela estar. Aí eu fico me perguntando: puxa, como é que está essa vida cristã de cada um de nós? E nós somos críticos e temos que ser nisto. É saudável ser crítico nisso. Não olhar para a vida do outro, mas para nós. E eu quero, nessa noite, trazer uma palavra meditando naquilo que Paulo escreveu aos Gálatas, né? Apóstolo Paulo. Então, abra em Gálatas, depois de 2 Coríntios, né? Você vai primeiro a 2 Coríntios, Gálatas capítulo 2, e você que está em casa também, abra aí sua Bíblia, pegue seu smartphone, onde é que tiver uma Bíblia digital. Nós vamos ler apenas um verso do capítulo 2 da carta de Paulo aos Gálatas, e é o verso de número 20, amém, amém? Número 20, isso são palavras de Paulo, ou estas são palavras de Paulo, que vamos pedir a Deus que seja também as nossas palavras hoje. Veja o que é que Paulo está dizendo. Ele começa esse verso dizendo: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? Deus, que essa palavra hoje nos exorte. Não queremos um evangelho de açúcar, queremos uma palavra
que nos leve a meditar sobre nós mesmos, sobre as nossas vidas, sobre a nossa condição de servo, sabe, Pai, nossa condição de crentes no Senhor Jesus. Então abra a nossa mente nessa noite, o nosso entendimento por meio desta palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Queridos, há quem diga, né, e eu concordo com quem diz isso, que este texto que nós acabamos de ler do apóstolo Paulo é um dos textos mais teocêntricos de todos os escritos de Paulo, né? Esse texto, na verdade, ele é um desafio, queridos, né? Desafio para todos aqueles que, como nós, somos cristãos. Esse texto é um desafio para o cristianismo em todas as épocas do tempo. Foi um desafio quando Paulo escreveu para a época, para os Gálatas que receberam esta carta. É um desafio para mim, para você que hoje estamos lendo esse mesmo texto. É um desafio, queridos, porque nos dias que nós estamos vivendo, e aqui eu faço menção mais uma vez e peço a você, se você não assistiu a palestra do nosso irmão Arthur, não deixe de assistir, não é? A vida após o gospel, não é? Eu queria que você entendesse isso, porque nós estamos vivendo um período muito difícil. O gospel, né, Arthur, invadiu o meio cristão. E o problema não é só a terminologia, é o que ele carrega dentro desses corpo de gospel, de novidade. Você já percebeu hoje que os crentes hoje estão querendo muita novidade, eles só querem novidade? Que eles não querem um evangelho tradicional. Quando a gente fala numa pregação expositiva, numa ortodoxia, onde você expõe realmente a verdade bíblica das doutrinas, isso não traz muito interesse. É melhor um movimento, não é? É melhor uma coisa que mexa, porque aprender da palavra fica cada vez mais difícil. Então, esse texto eu entendo que ele é um desafio para nós cristãos, principalmente nós que vivemos nessa época, porque os nossos dias, o que é que predomina hoje? Esse evangelho chamado evangelho açucarado, um evangelho fácil, em que é muito fácil ser crente, onde não se há compromisso. A gente compara o evangelho açucarado, como alguém já comparou, sabe aqueles algodão doce que os pessoal vende, né? Naquela maquinazinha, você bota o bicho colorido de todas as cores, é bonito, chama atenção, né? O bicho é bonito, chama atenção, mas você pega um saco, olha o tamanho do bicho, desse tamanho, mas não tem consistência, né? É aquele negócio leve. Você pega aquilo, quando bota na boca, desmancha. Se você pegar um bicho desse tamanho, aquele que bota no saquinho, no palito, ele fica desse tamanho assim de açúcar. Se você fizer assim, ele não fica uma bolinha de açúcar desse tamanho. Isso é muito parecido com o evangelho que a gente vive hoje. É um evangelho que é mostrado com muitas facilidades. Irmãos, quando eu fico vendo isto, eu fico olhando para as palavras de Paulo aqui, imaginando como Paulo de fato encontrou dificuldades na época dele já, de viver uma vida cristã e mostrar para as pessoas, principalmente aos Gálatas, onde ele escreveu esta carta, a necessidade de viver um verdadeiro evangelho. Então, esse evangelho é isso, é um evangelho sem substância, né? Hoje as pessoas, tanto faz como tanto fez, carregam apenas um nome de cristão, mas a gente não vê, sabe, de fato, um empenho na vida cristã como a gente via nos primeiros séculos. Então, o evangelho de Cristo, queridos, ele é assim, não é? O evangelho de Cristo, a gente não pode dizer que ele não seja doce também. O evangelho é algo bom, é algo doce. A diferença, querido, é que o evangelho também é um evangelho de carne, de sangue, de renúncia, de luta, de tribulação. Não é apenas um evangelho doce. Tem momentos em que nós somos provados, momentos em que as lutas chegam. E se a gente não tiver um evangelho de sustentação, se a gente não tiver essa base aqui na palavra, a gente se desespera, a gente fica longe das verdades. E às vezes eu fico vendo tanto crente se desesperando por coisa tão pequena, não é? Pessoas que perdem o sono, queridos, ficam malucos quando a gente vai olhar assim, mas meu irmão, veja o que a palavra de Deus diz, não é? Não há por que se desesperar, Deus cuida de nós. Então nós precisamos entender justamente isso. Então, nós precisamos entender que esse evangelho é isso. O que é um evangelho? É essa mensagem, queridos, carregada, sabe, de paixão mesmo, e que faz cada um de nós que somos nova criatura entendermos uma verdade prática. Nós não vivemos mais para nós mesmos, e por vezes nós vamos ter que renunciar muita coisa de nós.
Porque Paulo vai dizer que não é nós que mais vivemos, é Cristo que vive em nós agora. Então, a essência dessa mensagem aqui, que Paulo escreveu aos Gálatas, é justamente a essência do Evangelho. E qual é a essência do Evangelho? Qual é a mensagem mais clara do Evangelho para cada um de nós? A mensagem mais clara, irmãos, do Evangelho é essa: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e que Ele foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. Perceba que Paulo está dizendo isso aos Coríntios, no capítulo 15, versos 3 e 4. Paulo pregava a essência do Evangelho, dizendo: gente, o Evangelho só tem uma verdade: Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que Cristo ressuscitou pelos nossos pecados. Ora, se Ele morreu pelos nossos pecados, se os nossos pecados estavam nele, e Ele foi sepultado e ressurgiu uma nova criatura, nós vivemos em Cristo agora. Então essa é a essência do Evangelho, porque o Evangelho verdadeiro, queridos, é aquele que afronta o pecado. Tenha certeza disso. Todas as vezes que nós somos confrontados pelo pecado, pode ter certeza, o verdadeiro Evangelho está sendo pregado. Agora, quando nós somos massageados do nosso ego, esse não é o verdadeiro Evangelho do Senhor. Sabe, porque o Evangelho é isso, ele afronta o pecador. Por que ele faz isso? Porque ele denuncia as transgressões, ele vai de fato nos mostrar que nós somos pecadores e nós precisamos urgentemente do Senhor, porque Ele de fato é o único que pode nos dar a vida. E essa é a mensagem central do Evangelho. E o apóstolo Paulo, ele dizia uma coisa interessante, né, sobre o Evangelho. Em 1 Coríntios capítulo 1, verso 18, Paulo diz o seguinte, ó: a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Então perceba, esse tipo de mensagem, sabe, tem se tornado rara nos púlpitos dos nossos dias. Dizer, queridos, que a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas que para nós é poder de Deus, as pessoas não estão querendo mais mensagem da cruz, não. A preferência é pela mensagem que trata das necessidades dos homens. Já percebeu isso? Qual é a mensagem que atrai? Aquela que vai falar que Deus vai satisfazer as suas necessidades. A mensagem que atrai não é a mensagem da cruz, é a mensagem que diz que Janete esse ano vai ter um carro novo, uma casa nova. Esse é o Evangelho que atrai. Mas, meus irmãos, percebam uma coisa interessante: a preferência por essas mensagens aqui só mostra uma coisa, é que isso aqui é o que esse Evangelho está mostrando, um Evangelho que quer tratar das necessidades dos homens, e de como Deus pode satisfazer os homens. É esta a mensagem. Mas o papel está invertido, esse não é o verdadeiro Evangelho. A pergunta é colocada sobre uma cruz, ou ter uma cruz colocada sobre os seus ombros. Ele já sabia, queridos, que ele era o seu fim, não tinha mais como voltar. Ninguém saía mais vivo da cruz. No momento que ele disse assim, foi condenado à crucificação, pode ter certeza, era morta certa, era morta, não havia mais retorno para a vida. Então o apóstolo Paulo começa dizendo justamente isso, para que os romanos pudessem entender. Veja, ele está falando para os Gálatas, os Gálatas conheciam essa verdade. Então, quando ele diz, eu fui crucificado com Cristo, ou, na verdade ele está dizendo, eu estava ali com o Salvador naquela cruz. Ele está dando a ideia de que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós conhecemos o verdadeiro Cristo, nós morremos literalmente, queridos. Aquela cruz lá no Monte Caveira foi o nosso destino final como homens. Fomos mortos na cruz do Calvário. E Paulo começa dizendo, eu fui crucificado. Então ele começa mostrando justamente isso. Então, querido, perceba, nós sabemos que é isso. Por quê? Porque Paulo não está dizendo assim, eu fui crucificado, e ele não está se referindo ao estágio físico. Porque a gente sabe que Paulo não estava lá, estava Jesus e 2 ladrões, não era? Paulo não estava lá, então não era nada físico. O que ele queria mostrar para as pessoas era justamente isso, sabe, queridos? E que quando nós analisamos e vamos perceber isso, é que Paulo estava retratando aqui algo muito interessante da doutrina bíblica da justificação. O que ele quis dizer é, quando Cristo morreu naquela cruz, eu morri com ele para o mundo, eu morri para o pecado, eu fui justificado nele, acabou minha vida. A minha vida de velho homem acabou ali. Não existe mais espaços para as coisas do mundo. E ele começa falando sobre essa questão da justificação. Então ele vai mostrar que a justificação não procede da lei, mas procede da graça mediante a fé no sacrifício de Cristo. Por isso ele está dizendo, eu morri com Cristo, eu fui crucificado com ele, ali eu fui justificado. É como Paulo dissesse, a partir de agora nada daquele velho homem serve, porque ele foi crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Então, queridos, o apóstolo afirma que ninguém de fato pode ser justificado pela lei, mas
pode ser justificado pela fé em Cristo Jesus. Então, estar crucificado com Cristo, queridos, implica em experienciar, ter experiência com diversas situações, que nós vamos tentar aqui pelo menos falar sobre 3, 4 dessas situações, que nos dá a ideia do que é estar crucificado em Cristo. Por exemplo, estar crucificado em Cristo significa, queridos, que cada um de nós estamos mortos para o poder do pecado. Isso é extraordinário. Perceba, nós estamos mortos para o poder do pecado. Entenda, não estou dizendo que nós não mais pecamos, mas nós somos crucificados com Cristo. A justiça de Cristo foi imputada a nós. Então hoje nós somos justificados. Continuamos pecadores, sim, pecadores. Mas sabe por que nós estamos falando que a crucificação significa justamente estar crucificado com Cristo significa estar morto para o pecado? Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Ele não mais nos condena ao inferno. Queridos, hoje, Cristo, por meio da sua morte, nos garantiu uma coisa extraordinária. É que o escrito de dívida que havia contra nós foi riscado. Tudo que havia de sentença contra nós pelo pecado foi pago por Cristo. Hoje, nós somos incapazes de não pecar, é o que diz Agostinho. Mas hoje nós pecamos. Mas duas coisas acontecem. O pecado nos incomoda. É a primeira coisa. Somos pecadores, sim, mas nós temos noção e entendimento do que é o pecado, porque hoje o Espírito Santo habita em nós, e cada pecado que nós cometemos, você sabe disso melhor do que eu, dói na alma. O verdadeiro cristão, quando ele peca e ele sabe que pecou, o Espírito Santo de Deus leva ele ao arrependimento imediato. E sabe por que isso acontece? Porque fomos justificados com Cristo. E esse é o grande, vamos dizer, esse é o checkmate da justificação, é que o pecador se arrepende, e aquele que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. O pecado não mais nos condena, não vamos ser condenados porque somos pecadores, porque Cristo pagou o preço por nós. Os nossos pecados estão perdoados. Os pecados que eu cometi no passado, Cristo pagou todos eles. Não há resíduo e não há nada, e por isso a Bíblia diz que eu não posso olhar para trás, porque os meus pecados foram lançados no mar do esquecimento. Sim, e os pecados que eu acabei de cometer hoje, Cristo já pagou na cruz do Calvário, estava pago já. E o que eu vou cometer amanhã, está tudo num pacote só. Cristo pagou por mim na cruz do Calvário. Então você vai dizer, pastor, mas e agora? O que é que o pecado faz comigo e com você? O que é que o pecado faz conosco, pastor, que somos salvos em Cristo Jesus? Quer dizer que eu posso continuar pecando porque Cristo me salvou? Não é esta a doutrina. A doutrina bíblica diz que somos justificados em Cristo os nossos pecados. Mas diz uma coisa interessante, é que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E a responsabilidade humana, ela anda par e passo com a graça de Deus. Eu semeio e colho. Se eu semear tempestade, melhor, se eu colher, né? Semear vento, não é? Vou colher tempestade. Isso não muda. Então, queridos, o pecado, ele não consegue nos condenar à morte eterna, mas ele consegue fazer uma coisa terrível, e continua fazendo até hoje, roubar a nossa comunhão com o nosso Deus. Aí sim, lembra do salmista Davi? Ele disse, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi está dizendo, eu pequei e não confessei, mas enquanto eu não confessei, eu estava distante de Deus. O pecado ainda faz separação entre Deus e o homem. Enquanto eu não pequei, os meus ossos envelheceram, havia gemido na minha alma, até o ponto que eu tinha que descer ao pó e dizer, Senhor, eu pequei contra ti somente, eu fiz o que era, estranho diante dos teus olhos, e por isso tu és justo no teu julgar, tu és sábio e reto no teu falar, estou aqui arrependido. Então, queridos, nós estamos mortos em Cristo para o poder condenatório do pecado, porque temos Cristo a nossa justificação. Então, todas as vezes que nós pecamos, recorremos ao Senhor, recebemos o seu perdão e não somos condenados. Então, Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai dizer isso, capítulo 8, né? Quem nos separará do amor de Deus? Quem vai nos separar? Ninguém vai nos separar. Então, queridos, é justamente isso. Isso significa que o corpo do meu pecado, de uma vez por todas, ele foi golpeado lá na cruz do Calvário.
E tem um comentarista que diz uma coisa interessante, Otman Nie diz uma coisa seguinte, ele diz, por causa dos efeitos do corpo do pecado, Jesus sofreu com uma coroa de espinho, e as suas mãos e o seu lado esquerdo foram perfurados, e os seus pés pregados na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. É por isso que nós temos hoje a paz, porque o castigo, queridos, porque perceba, deixa eu explicar uma coisa bem rapidinho para os irmãos que estão aqui, que estão em casa. Deus é justo, amém? Deus é justo. Cristo, ele, como a palavra diz, ele não veio de maneira nenhuma abolir a lei, pelo contrário, ele veio cumprir todas as leis que existiam. E uma das leis que estava lá, uma lei de Deus que havia de se cumprir em Cristo, ele tinha que cumprir, era que para todo pecado há uma sentença. E qual era a sentença? Era que toda alma que pecar, esta morrerá. Então perceba, Cristo foi o único que andou sobre a terra, viveu sobre a terra, mas não teve um pecado sequer. Mas perceba, na cruz do Calvário, o texto bíblico diz que ele se fez pecado em nosso lugar. Não se fez pecador, porque ele não foi pecador jamais, mas ele se fez pecado. O que é isto? Ele carregou sobre ele, ele assumiu a minha culpa, assumiu a sua culpa sobre ele e diz: vocês não podem pagar o preço, mesmo que vocês quisessem morrer para pagar os pecados, vocês não podem, pelo simples fato, vocês são pecadores. E como pecadores, vocês não têm poder de pagar pecado. Como é que vai pagar pecado com pecador e pecador pagando pecado? Só um justo pode fazer isso. Então o justo Cristo morreu na cruz do Calvário, e quando ele morreu, ele assumiu aqui a nossa dívida, a nossa culpa. Então, queridos, a verdade do Evangelho é esta, é que nós não temos mais nenhuma condenação, porque foi Cristo quem pagou o preço dos nossos pecados. Então, com isso, o que nós estamos entendendo é que esse castigo que estava sobre ele não era outra coisa, é que Deus é justo, e Deus tinha que punir o pecado, não tinha? E a punição do pecado tem que ser com o quê? Com a morte. E o pecado que Cristo carregou sobre ele, levou ele à morte. Mas ao terceiro dia, nosso Cristo ressuscitou. Então, queridos, isso é uma mostra de que ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e por meio dele hoje nós somos lavados e remidos dos nossos pecados. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente vê um homem ou uma mulher pecador, condenado, vil pecador, sabe, queridos, se dobrando diante do Senhor em arrependimento, isso é a prova viva de que o sacrifício de Cristo teve todo o efeito. Foi para isso que ele veio, como nós vimos domingo. Mas o que significa também estar morto? Ou melhor, o que significa também estar crucificado com Cristo? Além de significar, queridos, que nós estamos mortos para o pecado, significa também que nós estamos mortos para a influência do mundo. Louvado seja Deus. A gente conversava ainda há pouco, eu e Ricardo, antes de começar um culto, e a gente falava sobre isso. O mundo tenta de todas as maneiras nos acusar, não é? O mundo tenta de todas as maneiras nos trazer constrangimentos, condenações. Só que o mundo não tem mais poder, queridos, para nos influenciar a ponto de nós deixarmos aquele que é crente. Estou falando para quem é crente, né, irmão? Deixar a casa de Deus, a presença do Senhor e ir para o mundo. Seja sincero, você experimentou o mundo já? Eu creio que alguns daqui já experimentou o mundo assim como eu. Irmão, seja sincero, você sente desejo de voltar para aquela vida, para aquele mundo? Não, irmãos, a gente não tem isso, porque o mundo perdeu essa capacidade, queridos. Então eu posso dizer que nós, a partir desse momento que aceitamos Cristo, nós vivemos na contramão da história. Sim, querido, por quê? Porque eu não tenho mais as minhas necessidades, sabe? Elas não mais se adequam aos valores do mundo. As nossas necessidades são outras. Enquanto as pessoas necessitam da paz e buscam essa paz na mesa de bar, quantas pessoas necessitam da alegria e buscam isso nas drogas, nós temos as mesmas necessidades de paz e de alegria, só que os valores do mundo não mais nos atraem. Onde é que nós encontramos isso? Em Cristo Jesus, porque eu fui crucificado com Ele, eu fui morto com Ele. Então, queridos, nós vamos na contramão de todo o sistema. Então perceba, as minhas necessidades, elas não mais se adequam aos valores deste mundo, pelo contrário, eu devo agora colocar, sabe,
a minha vida como um exemplo, sabe? Para que o mundo possa ver que quando o homem aceita Cristo verdadeiramente, a sua vida transforma-se, ele é uma nova criatura. O mundo não vai mais lhe atrair, né? Então, queridos, eu posso entender que estar morto ou crucificado com Cristo significa isso, estar morto para a influência do mundo. O mundo não tem mais domínio, queridos, porque o próprio Paulo, quando ele vai escrever aqui em Gálatas, é uma coisa interessante. Um pouco mais na frente, no capítulo 6, ele diz o seguinte, 6,14 de Gálatas. Quanto a mim, Paulo está falando, né, o mesmo Paulo, ele está fazendo um pedido ao Senhor. Quanto a mim, que eu jamais me gloriei, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Perceba, Paulo está dizendo na primeira parte que nós lemos no capítulo 1, verso 20, eu fui crucificado em Cristo. Então Paulo está dizendo, eu não quero nada da glória do mundo. No capítulo de número 6, verso 14, Paulo está dizendo, o mundo, não quero nada com ele, com a sua glória. Por quê? Simples, porque por meio de Cristo eu fui crucificado com ele. Ele está dizendo, não, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O que ele está dizendo é, eu não pertenço ao mundo, nem o mundo tem nada a ver mais com a minha vida. Mundo no sentido de sistema político, ou melhor, sistema de pecado. O que ele está dizendo é, gente, não tem mais espaço na minha vida para aquelas coisas que antigamente tinha. E Paulo está falando de uma vida que ele viveu. E eu e você temos a nossa história. E que bom que quando a gente tem essa experiência, né, de você estar num lugar onde um dia você já esteve e lhe fazia tão bem, né? Você chegava quando você não conhecia Cristo, você ia para determinados lugares, ele fazia bem. Hoje você passa e você olha assim e diz, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Esse mundo não é mais meu. Eu não sou mais para isto. Isso é um sinal de que a morte de Cristo influenciou no nosso novo nascimento e nós somos nova criatura. Mas eu quero seguir aqui apenas mais uns 2 exemplos para a gente orar. E eu quero também entender uma coisa, é que quando nós de fato somos crucificados com Cristo, isso implica em sermos novamente recriados. Veja, eu fui morto com Cristo, crucificado com ele, fui morto para o mundo. Então, se isso é uma verdade, eu fui recriado. Recriado para quem? Para Cristo e para o seu reino. E esse recriado aqui é muito interessante, porque nós somos recriados, queridos, para uma nova vida mesmo. Cristo nos fez para uma nova vida. Veja Romanos capítulo 6, verso 4, o que aqui diz. Romanos 6, 4. Vou pedir agora, nesses últimos momentos, que a gente possa fazer dividir a leitura. Quem encontrar Romanos 6,4, pode ler, por favor. Está vendo aí? Nós somos recriados para uma nova vida. Isso é extraordinário. Eu vou ler aqui na minha versão, até para o pessoal que está em casa nos ouvir. Mas veja o que é que o texto diz. Portanto, esse portanto aqui é uma assertiva. Ele está dizendo uma verdade aqui. Portanto, veja o que é que ele diz. Fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, também nós, o quê? Vivamos uma vida nova. Cristo, de fato, nos recriou, queridos, para que nós pudéssemos viver uma nova vida. Louvado seja Deus por isso. É tudo novo, nova vida. Glória a Deus. Isso significa, queridos, que a partir da revelação, sabe, da minha morte e da minha união com Cristo na sua ressurreição, eu não tenho mais nenhuma necessidade de ficar preso aos fatores que um dia marcaram a minha vida quando eu não conhecia. Eu fui liberto de tudo aquilo. É por isso que a Bíblia diz que quando você conhece o Evangelho, quando a pessoa converte ao Senhor, aquele que mentia não mente mais, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais. Por quê? Porque houve uma união na morte e na ressurreição com Cristo. Eu morri com Ele e ressurgi uma nova vida. E as coisas agora são diferentes. Tudo agora é diferente. Bom, mas nós somos recriados não apenas para uma nova vida, mas veja que coisa interessante, nós somos recriados, queridos, conforme diz o apóstolo Paulo, para viver uma vida por fé. Pronto, agora aqui é uma coisa interessante. Se eu morri com Cristo, ressuscitei com Cristo,
para uma nova vida. Essa minha nova vida agora é uma nova vida baseada na fé. É por isso que a Bíblia diz: sem fé o quê? Impossível agradar a Deus. Tem como, irmão? Nós que somos nova criatura não vivermos pela fé? Temos que viver pela fé, então somente pela fé. Isso aconteceu com Lutero na Reforma. Lutero leu o texto lá, né, dizendo que o justo verá pela fé, Romanos 1,17. E ele disse: espera aí, gente, toda a minha vida eu queria saber como é que me justificava. É simples, é pela fé. Eu sou uma nova criatura, é a fé que me justifica. Então a fé é a qualidade de, sabe, irmãos, sine qua non na vida de todo crente. Todos nós temos que aprender a viver pela fé, porque vai ter momento que a impossibilidade bate na nossa porta. Há problema que as lutas chegam na nossa sala de estar, e só tem uma forma de removê-los: é usando a fé. E por isso nós somos recriados pela fé. É isso que o texto diz, queridos, que a jornada do crente é justamente essa, é uma jornada pelo caminho da fé. Toda a sua existência, dia após dia, nós somos, sabe, levados a exercer a nossa fé, dia após dia, porque é isso que o texto diz. Somente pela fé, queridos, é que o homem regenerado, como nós falamos em Cristo Jesus, ele pode se apropriar daquilo que de fato nós chamamos de tesouros inesgotáveis de Cristo. Queridos, é como se Cristo tivesse aqui, vamos fazer uma analogia, é como se houvesse um grande tesouro em uma sala do tesouro, não é? Mas que eu sei que é meu, é minha herança, tudo que tem ali é direito meu, mas eu preciso saber que para me apropriar dele, eu preciso exercitar algo. E dentro da teologia, esse algo é a fé, que me faz ir até lá e receber o que já é meu, né? Alguém já disse que a fé é o quê? É a mão do mendigo que se estende para receber a bênção do Pai. Então perceba, a bênção está lá, mas a mão tem que ser estendida, e quem leva essa mão para receber é a fé em Cristo Jesus, não é? E por isso, às vezes, nós não recebemos porque nós não pedimos nem com fé, a gente não sabe nem pedir, mas quando a gente crê que Deus pode, irmão, tudo acontece. Eu creio assim. Então perceba que nós precisamos encontrar tudo que nós precisamos para a nossa vida, a nossa satisfação em Cristo, exercendo a nossa fé, e é justamente isso, esse círculo da nossa vida cristã. É assim, se você quer uma receita, eu vejo sempre alguém dizendo assim: como é que a gente faz para ser feliz, né? Pastor, qual é a receita da gente ser feliz? Qual é a receita da gente ser próspero? Qual é a receita de ser vitorioso? Simples, a receita é esse ciclo aqui. Tudo começa com a fé na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. Somente isso aqui. Se você exercite isso, você vai ser feliz, você vai ter uma vida abundante, porque tudo se resume nisso. Então, queridos, é por essa razão que Paulo, no capítulo 2 de Gálatas, versos 19 e 20, nesse mesmo texto que nós estamos lendo, no capítulo mais um pouquinho à frente, né? Ele vai dizer justamente isso: eu estou crucificado com Cristo, que foi o texto que nós lemos, né? Assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, eu não vivo de outra forma. A vida que eu vivo hoje, eu só vivo pela fé. Somente pela fé. Bom, então nós somos recriados, queridos, para viver uma fé. Então, irmãos, eu quero finalizar mostrando uma coisa para você, que mediante todo esse pensamento que nós estamos falando sobre esse evangelho de açúcar, eu quero citar aqui um pensamento do pastor Ricardo Barbosa. O pastor Ricardo Barbosa, ele é pastor da igreja presbiteriana lá no Planalto, em Brasília, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que nós temos perdido, e quando ele diz nós, o povo cristão, né? Nós temos perdido esse conceito tão central e fundamental da conversão, que é a nova vida em Cristo. Muitas pessoas se convertem, mas não muda a vida não, irmão. Já percebeu? Mas o verdadeiro crente, ele muda a sua vida. E Cristo, é isso que ele diz, sabe? O Cristo que queremos servir não é mais aquele que se revela a nós, mas um que criamos a partir daquilo que nos interessa. É assim ou não? O mundo está aí. Há pessoas criando seus próprios deuses. Há pessoas querendo Deus que satisfaça as suas próprias vontades. E aí vão recriando. Irmãos, aí tem pessoas que não querem, mas eu vou só citar um exemplo aqui. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizer uma coisa que doeu na minha alma. Era um culto na nossa igreja, não aqui em Campinas, e uma pessoa levou um pecador, não crente, né, para assistir o culto. E o sermão foi justamente
sobre pecado e a necessidade do arrependimento e da confissão do pecado. E quando terminou, a pessoa que levou o convidado fez um comentário não muito feliz. Disse: puxa, pai, hoje eu não gostei muito não, porque a gente traz uma pessoa descrente para ouvir a palavra de Deus aqui, e ele aqui é confrontado com o pecado. Mas vem cá, qual é a essência do Evangelho? Em outras palavras, ele está dizendo: eu queria trazer ele aqui para que ele ouvisse assim: você é um pecadorzinho, mas Deus te ama, né? Você é pecador, mas Deus te quer, Deus tem o melhor para você. Quando é confrontado o Evangelho, é isso que Ricardo está dizendo aqui, o Ricardo Barbosa está dizendo aqui, é que o Cristo que nós queremos servir não é mais aquele que se revela a nós, mas um que nós criamos a partir daquilo que nos interessa. A vida cristã não significa mais o ser uma nova criatura, mas permanecer sendo a mesma criatura com um leve toque de verniz religioso. É isso que as pessoas querem. Não é uma nova criatura recriada, não. É pegar uma velha criatura e dar um retoquezinho aqui, botar um verniz, né? Mas a gente faz, quando o móvel está velho, o que é que a gente faz? Não bota verniz? Para dizer que ele é novo? Mas só está a casca do verniz novo, o bicho por dentro está velho do mesmo jeito. Não é nova criatura, é velha criatura. Isso é uma verdade, queridos. Então, ele diz mais: não é mais a voz de fora que fala conosco, mas uma voz de dentro, um apelo nascido na vaidade, do medo, do egoísmo e dos desejos confusos e desordenados que povoam a nossa natureza caída. Não é uma verdade o que Ricardo Barbosa disse? Infelizmente é isso, queridos. Então nós precisamos, diante de tudo isso, queridos, finalizar dizendo uma coisa para mim, para você que nos escuta em casa. Nós precisamos urgentemente, irmãos, resgatar o conceito de conversão na nossa vida e mostrar para as pessoas que isso é capaz, que é possível. Nós somos convertidos ao Senhor. Nós precisamos, queridos, resgatar, sabe, o que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Isso tem que ser uma verdade para nós. Precisamos resgatar essas palavras. Isso tem que fazer parte da nossa vida. Isso significa, querido, que devemos nos lembrar diariamente que quando eu aceitei a Cristo, eu morri para o mundo e passei a viver para Cristo. Essa é uma verdade na nossa vida espiritual. Isso tem que estar na nossa mente. Então, se isso é verdade, o que é que eu tenho que entender? Que os meus sonhos agora são de quem? Dele. Os meus sonhos são de Cristo. Eu preciso entender que os meus talentos, as minhas habilidades, é de quem? De Cristo. Eu vivo para Ele. Eu tenho que entender que o meu corpo é dele, a minha mente, o meu coração, o meu tempo, a minha vida, o meu dinheiro, os meus bens, o que eu tenho é dele. Afinal de contas, eu morri para o mundo e estou vivendo para Ele. Então os valores do mundo não me interessam mais. Então tudo que as pessoas investem de valores para o mundo, nós não estamos lá. Os nossos interesses estão em Cristo, nós morremos com Ele para o mundo. Essa é a verdade. Então nós podemos dizer que tudo é do Senhor, nada é mais nosso, nem a nossa vida. Foi o que Paulo disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé nele. Eu não tenho mais vida em mim mesmo, a vida é nele. E se tudo é dele, queridos, eu devo entender justamente isso, que tudo que eu faço para ele, que todos os meus projetos devem visar engrandecer o seu nome, que tudo que eu faço deve ter um único objetivo: fazer a vontade do Senhor. Essa é a verdadeira fé exercitada por meio dos cristãos. Então, com isso, queridos, nós temos que entender isso. Esse viver que nós buscamos agora é o viver que nós queremos ter como cristãos, e mostrar isso para o mundo, que nós podemos viver para Cristo sem precisarmos curvarmos as coisas do mundo. E essa é a maior beleza do Evangelho, é fazer com que homens pecadores como eu e você, mulheres pecadoras, possamos receber o perdão de Deus, viver no mundo sem precisar se misturar com Ele, viver no mundo sem precisar, abraçar os valores dele, e ainda mostrar para as pessoas que isso é capaz de fazer, porque tem muita gente aí agora que acha que o dinheiro ia resolver tudo. Eu estava vendo hoje, eu não sei quantos viram aqui, eu não vou nem fazer comentário, quem está gravando essas coisas, vai que isso fica aí, recebe até processo. Mas, perceba, um jogador muito conhecido, né, do nosso meio, fez fortuna, um dos melhores camisa 10 que eu vi jogar, habilidoso. Eu não vou dizer que é não, ele tem dedinho ruim, né? Um cabelinho enroladinho, do Rio Grande do Sul, para aquelas bandas, é gaúcho, não vou dizer não, né? Então perceba,
um exímio jogador. Mas você tem visto a vida desse homem depois, fora dos campos, como é? Tem dinheiro, fama, mas não tem alegria, não tem felicidade. Agora mesmo está com um processo aí nas costas de uma das noivas, porque tinha 2 noivas, vivia com as 2 dentro de casa, e tinha uma terceira, né? Ia casar com 3. Tudo isso é o homem buscando a felicidade no ter, nunca vai ser feliz. E por isso às vezes a gente escuta alguém dizendo, né? Se eu tivesse mais um pouquinho de dinheiro, eu resolveria tantas coisas na minha vida, eu ia ser mais feliz. Será que ia ser mesmo? Porque tantos têm e não tem aquilo que você tem, Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos, toda a nossa riqueza, tudo que eu preciso, toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, a gente fica feliz sem precisar basear-se naquilo que a gente tem. A nossa fé nos leva a crer em tudo isso. Então, queridos, esta é a palavra de Deus para nós nessa noite, que possamos exercitar e sair daqui dizendo: que bom que não vivo eu, mas Cristo vive em mim, porque eu já fui crucificado para o mundo e o mundo morreu para mim. Agora a minha vida eu vivo pela fé em Cristo Jesus, e isso me basta. Amém, amém? Queridos, vamos fazer o nosso pedido de oração. Gostaria que os irmãos aqui estão aqui façam o pedido de oração. Rosélia, nos lembra apenas os nomes daquelas 2 pessoas que tu colocou no grupo. Tu colocou da tua prima, né? Magna Vanusa, Vanusa, a gente chama Vanusa. E Wagner? Wagner. São essas 2 que estão lá no pedido de oração, né? Nós precisamos orar por eles. Deus. Gorete, a nossa irmã Gorete. Sei que ela está em casa nos assistindo. Vamos orar pela nossa amada irmã Gorete, em nome de Jesus. Quem mais dos irmãos aqui gostaria de oração? Opa, fala que eu te escuto, minha irmã Jane. A tua cunhada? Seu cunhado, é enfermidade também? Então vamos orar pelo cunhado de Jane e pela saúde de Jane também. Ela teve esses dias aí meio doentinha. Pela sua família, em nome de Jesus, né? Amém. Janete, sua saúde também, né, Janete? Amém. E louvado seja Deus que a nossa irmã Janete, mesmo nessa pandemia, está guardadinha lá, né? Trabalhando na área hospitalar, mas guardada. Louvado seja Deus, meu amor. E né, Janete? Pois não. Amém, mesmo. Então vamos orar em nome de Jesus, gente. Mais alguém? Oi. Sim. Gorete. Sim, certo. Sim, da cerâmica. Ela está lá em Santa Luzia. Fátima, beijo no coração, minha linda. Prepara a galinha de capoeira que eu vou aí já já, né? Pinho Souza, amém. Vamos estar orando pela família do nosso irmão Pinho Souza. Ok? Então, queridos, vamos orar. Márcia também quer oração. Beyoncé, pela sua família. Dona Marli, né? Dona Marli, vamos fazer o seguinte: vamos orar pelas 2, Dona Marli. Orar por tua mãe, pela minha, que tem os mesmos nomes. Mamãe e a mãe estavam indo fazer um exame, está também ainda sentindo os problemas de saúde. E nós estamos levando sempre, vamos levar amanhã de novo. Eu sei que Deus está no controle, está tudo na bênção, né? Deus cura a enfermidade do corpo da minha mãe e a enfermidade da alma da outra. Olha, glória, só show. Não é assim, Ricardão? É verdade, ora por nosso irmão, libertação na família, né, Ricardo? Vamos orar ao nosso Deus. Se você lembra desses pedidos, irmãos, e com certeza eu não consigo lembrar de todos, mas os irmãos vão lembrando aí, tá bom? Senhor Deus de graça, Deus de toda misericórdia, primeiro queremos agradecer ao Senhor, e aqui nós nos unimos ao coração da tua filha Gorete e a tua filha Lindinalva, que estão agradecidos pelo teu cuidado na vida deles, especialmente na vida da nossa irmã Gorete. Sim, e também, Deus, na vida do irmão da nossa irmã Lindinalva. O Senhor cuidou, entrou com providência, e eles estão aqui agradecidos.
E ao agradecermos ao Senhor, também apresentamos a Ti as nossas necessidades. Apresentamos a Ti nesse momento, ó Deus, a vida de cada irmão que nessa noite está neste lugar. E como Tu sondas os corações, eu quero entregar em Tuas mãos a vida de Jane, a vida de Janete. O Senhor entra com providência na sua saúde, cuidando da vida de Janete, da sua saúde, da vida de Jane, da sua casa, trazendo paz para o seu coração e saúde para o seu corpo, para o seu cunhado que também está enfermo. Que o Teu Espírito Santo alcance aquele homem aonde ele está agora, que o Teu bálsamo curador e sarador restaure a vida dele. Então, Pai, eu Te peço em nome de Cristo Jesus, não somente para que o Senhor visite esses que foram citados, mas também esses irmãos que a nossa irmã Rosélia apresentou agora, Pai, diante do Senhor. Vanusa, meu Pai, que a Tua mão esteja sobre ela, derramando a Tua bênção, da graça, da cura de Wagner, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência na vida desses jovens, desse homem e mulher de Deus. E pedimos também por Pinho Bode, que o Senhor está pedindo agora que a Tua mão estendida sobre a casa dele, restaure a saúde dele. Pai, em nome de Cristo Jesus, entregamos em Tuas mãos a vida da minha mãe. Toca na saúde dela, restaura, tira toda dor de cabeça, toda, ó Deus, depressão, angústia, o que tiver na vida e na alma daquela mulher. Visita minha mãe agora com o Teu poder. Visita também Dona Marli, a mãe da nossa irmã Márcia. Deus, libertando-a, trazendo paz, que ela possa encontrar o que nós encontramos, o Cristo que nos satisfaz, que tanto anseio, Deus, que ela tem buscado encontrar felicidade, mas que ela entenda que não há onde encontrar felicidade senão em Cristo Jesus. Que ela seja, ó Deus, uma daquelas que, assim como nós, possa ter o privilégio de Te encontrar e viver uma vida digna de uma serva de Deus. Quero pedir ao Senhor, em favor da vida do Teu filho Ricardo, que a Tua mão esteja estendida sobre a vida dele. Deus, cala toda acusação. Deus, repreende todo o inimigo que se levanta contra a vida do Teu filho. Visita a sua família, meu pai, sua mãe, seu irmão. Visita-o com a graça salvífica. Visita, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, aquela família, para que eles possam também reconhecer o Senhor como Salvador. Pai, em nome de Cristo Jesus, nós entregamos em Tuas mãos a vida de Fátima. Deus, abençoa Fátima justamente com os seus funcionários lá na cerâmica. Deus, que o Teu Espírito Santo guarde aquele lugar, proteja Fátima de todo o mal, guarde ela de toda investida do inimigo, dê sabedoria, discernimento para a Tua filha conduzir aquele empreendimento que a ela foi confiado. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a paz reine naquele lugar e que Tua mão esteja estendida sobre cada um de nós nessa noite, que a bênção da paz invada o coração de cada um de nós e que possamos sair daqui, Senhor, abrindo o nosso coração e dizendo: eu não vivo mais, é Cristo que vive em mim, e se Ele vive em mim, eu estou morto e crucificado para o mundo, e a vida que eu vivo hoje, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, sabendo que Ele é capaz de ouvir as nossas orações, atender as nossas necessidades, conforme o salmo que nós lemos na abertura deste trabalho, que muitas são aflições de um justo, mas de toda o Senhor os livra. Então livra o Teu povo de toda aflição e nos dá o poder e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus e testemunhar do Teu poder para esse mundo caído. Nós Te agradecemos e pedimos também, Pai, a Tua bênção sobre a vida do nosso irmão Simão, esposa da nossa irmã, que nesse momento a nossa irmã Carminha está celebrando mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a vida de Simãozinho, juntamente com ela a vida de Raquel, de Tiago, dos filhos, de Sidney, de Rafael, dos netos e netas, familiares, noras e genros. Abençoa a família de seu Simão nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Louvado seja Deus.